Irmãos, conforme nós estávamos falando há alguns minutos atrás, há alguns minutos, melhor dizendo, eu fico às vezes pensando e eu quero aqui quero aqui pensar com vocês. De vez em quando parece, né, que a gente olhando assim para algumas coisas que a gente conquistou ou já fez, ou, por exemplo, construiu uma família. E às vezes nós, no meio daquela casa, daquela coisa toda, a gente tem uma breve impressão de desconhecer qual a razão ou qual a função. Eu já vi muitos irmãos, muitas pessoas perguntarem assim: por que eu casei? Não é? Para que eu casei? Ou então, para que eu fui casar? Né? Em outras palavras, também há aqueles que brincam, né? Não mandei você casar, tá vendo? E aí parece, em algum momento, que o casamento ou que a família se torna um tédio, uma coisa que meio que sem sentido, meio que sem função, meio que sem um objetivo claro, nítido. Mas na verdade, a impressão é que a gente perde isso ao longo do tempo. A impressão é que tem que a gente, quando faz planos para casar, não é? Para construir uma família, quando a gente começa a pensar no construir uma família, a gente vai fazendo planos, né? Vocês vão fazendo planos, provavelmente vocês também fizeram bastante planos, e eu também fiz. Mas o tempo vai passando e esses planos podem acontecer brevemente, ou médio prazo, ou longo prazo, e talvez demora longo, né? E quando não, vem aqueles que definitivamente parece que não vão acontecer, né? Por causa de uma separação, ou enfim, de qualquer coisa nesse sentido. Então, esta é uma questão interessante, porque em algum momento a gente sente, ou alguém pode pensar assim: o casamento para mim não tem açúcar ou nem sal, não é uma coisa insossa, não tem satisfação, não tem prazer, não tem alegria. Não é? Isso pode acontecer, isso acontece na família, na relação entre marido e mulher, entre pai e filho, entre os irmãos, temos irmãos aqui, não é? Qual é a relação, qual é a sensação. Eu ouvi há poucos dias uma pessoa falar do seu parente que ele não queria sequer ver, não quero nem ver esse parente, não é? Parente próximo que eu estou falando de parente próximo, de sangue, né? Então, eu fiquei pensando diante de tudo isso, por que que essas coisas acontecem? A gente casa com o propósito, casa com o objetivo, a gente constrói uma família com o objetivo, mas de repente, no meio da caminhada, todos esses objetivos parecem que desaparecem, vão desaparecendo aos poucos e de repente você não vê mais razão do casamento, mas razão de ser da família. Não à toa, muitos irmãos dizem que querem, por exemplo, desaparecer, querem, ai, que vontade de. Quantas vezes você talvez já tenha dito isso, né? Vontade de pegar um ônibus, um avião e desaparecer, não é? A gente já vê, isso aí é muito comum a gente ouvir, né? De muitos irmãos. Espero que aqui não tenha ninguém que tenha dito isso, né? Eu acho que não, né? Talvez só eu, será? Não é? Não, né? Talvez a Mancida apenas? Não, né? Mas muito bem. De toda forma, fico feliz, né? É, Aí a gente então tem que revisar essas coisas. A mensagem que nós vamos trabalhar hoje, a pregação que nós vamos trabalhar hoje, tem o objetivo, entre outras coisas, de fazer com que a gente reveja, não é? É, todos esses nossos objetivos, de propósitos na nossa família e que a gente tenha uma melhor qualidade de vida em família, porque a família tem que ser boa, a gente tem que viver bem. Nós não podemos nos contentar com essa ideia de não viver bem.
do ambiente não ser agradável. A gente já vive num aperto, já entra num ônibus apertado, já pega a fila para tudo, vai ao supermercado, não compra da melhor carne. O arroz muitas vezes não é o prato fino, não é, que a gente gostaria de comer. O leite também não é aquele do mais caro. Se é pó, não é ninho. Por exemplo, não estou fazendo propaganda, não é? O hospital é público, que muitas vezes nos deixa esperando sentado na fila. O banco é ruim. Ou se ficamos internado, a cadeira do acompanhante é mais para matar o sujeito do que para acompanhar. Então, a gente já tem o carro, muitas vezes não é o melhor, a gasolina é batizada. Então, a gente vive numa situação absolutamente complexa que não vale a pena o ambiente, o lugar, a instituição que deve ser a melhor para nós, a mais agradável, não é? Que é a família, a gente não permitir que ela seja boa, não é? Que ela nos transmita tudo aquilo para o qual ela foi pensada. A família não foi pensada por você. Você entrou num plano que Deus já tinha de antemão feito. Agora, é claro que, como todo plano, a gente precisa conhecer quais são suas funções, suas regras, quais são os seus limites, não é? Quais são os seus limites para a gente poder viver isso, né? Desfrutar disso daí. Vocês concordam comigo ou não? É ou não é? Nossa casa muitas vezes não é aquela que a gente gosta, pagamos aluguel, temos toda aquela dificuldade. Então, como que a gente consegue fazer com que a nossa família viva bem? Porque a nossa família, primeiro, o ambiente da nossa casa tem que ser muito bom. Tem que ser gostoso. Não estou falando só de um ambiente aconchegante no sentido de estrutura física e tudo mais. É claro, irmãos, isso não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da nossa convivência em família, não é? Eu, minha esposa, no meu caso, só eu e a irmã Cida, não é? Mas no caso dos irmãos que têm filhos, né? E outros, né, que moram às vezes com você, parente, enfim. Como é que a gente faz para que a nossa família seja boa, nosso ambiente seja bom, agradável? Bom, aí, pensando nisso, quero compartilhar com vocês, com esse objetivo de encorajar os irmãos a buscarem esse ambiente pensado por Deus para nós, para a nossa família. Eu quero pensar 3 coisas, se assim a gente tiver tempo. Se não tivermos tempo, a gente continua em outro momento. Mas pelo menos a gente vai trabalhar isso. Primeiro, vamos entender o conceito de família e os papéis de cada um, né? Homem, da mulher, e também contextualizar o papel. A gente vai entender agora como é que está o momento, o que as pessoas estão pensando de família agora, nesse instante, principalmente família cristã, né? E qual deve ser o papel da nossa família na sociedade que a gente está inserido. A gente está inserido numa sociedade. Nós vivemos numa comunidade e também na igreja. Qual é o papel da sua família na igreja? Não é? E também a gente vai refletir sobre isso. Vamos continuar olhar para nós, para o que a gente faz, para como a gente vive, as práticas que a gente tem dentro da nossa casa, do nosso ambiente. E aí a gente vai tentar pensar de forma como que isso pode ser melhorado à luz da Bíblia, porque a gente tem que viver bem. E eu parto, irmão, do seguinte princípio, como eu li do texto de capítulo 2 de Gênesis, aos irmãos que estão nos acompanhando pela rede social, vários irmãos nos saudando aqui. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Mas eu parto do texto que Deus diz, em primeiro Deus começa falando daquilo que não é bom. Não é interessante que quando Deus fez tudo o que fez, mas quando olha para o homem, ele já começa falando daquilo que não é bom. A ideia de viver só não é boa. A ideia de solidão, de viver sozinho, não é bom. Muita gente gosta, mas não é bom. E tem muita gente que casa e vive só, mesmo casado. Essa ideia não é boa. Esse sentido não é bom. De toda forma, eu estou pensando nisso, irmão, porque no plano original de Deus, quando a gente lê
A gente, ao ler a Bíblia, a gente tem a ideia de que Deus, ao pensar o homem, Deus pensou um ser humano totalmente apto para crescer, para administrar, para se multiplicar. Não é? É interessante pensar a comunicação, né? Como que Deus criou isso. Não é? Deus criou o ser humano. Eu retomo aqui um pouco da fala do pastor Isaldil, que pregou-nos há poucos dias. Deus criou o homem, a humanidade. Né? Quando Deus criou a humanidade, ele também criou, né? No plano de Deus já estava, Deus já fez o homem com essa condição, esse poder de administrar, né? Essa condição de administrar. Veja, irmão, imagine. Deus criou os animais, a água, Deus criou tudo. O último a ser criado, basicamente, é o homem. Então, quando o homem se levanta naquele jardim que Deus, naquele lugar que Deus criou, e de repente Deus o colocou lá no jardim, ele se depara com aquele bando de animais, né? E ele conseguiu se relacionar, né, de forma que ainda não não tinha outro que fosse idôneo, né? Por exemplo, mas ele conseguiu. Então Deus criou o homem com essa capacidade. Ele já é dotado dessa capacidade. Quando eu falo homem, é a humanidade. Vamos lembrar aquilo que nós aprendemos há poucos dias aqui no culto. Né? Então ele já criou o homem com essa habilidade, né? Com esse poder, né? Com essa condição de crescer, de se multiplicar, de governar, de dominar. Isso foi muito bom. E aí Deus, depois de ter criado o homem e dado ao homem toda essa condição, ele fala, isso é muito bom. Não é? Aí, no entanto, irmãos, eu fiquei pensando, e eu estava lendo hoje também um pouquinho mais sobre isso, e estudando um pouco mais, é um tema que a gente já vem desenvolvendo aqui na igreja, e aí é interessante também pensar que Deus criou uma diferença. Quando ele fez o ser humano, dos dois seres humanos, né, o homem e a mulher, ele não criou uma pessoa, ao criar a mulher, ele não criou uma pessoa de segunda categoria. A mulher não é uma pessoa de segunda categoria. No plano de Deus, a mulher é idônea. Idônea quer dizer que ela pode conversar, tratar, entender, compreender, corresponder, semelhante ao homem, da mesma forma. A mulher tem uma diferença, os dois seres que Deus criou, o ser humano macho, o ser humano fêmea, eles têm diferença estrutural. Nossa diferença na estrutura física, é claro, isso é nítido. Basta ver isso daí que estão acontecendo muitos problemas relacionados aos homens que fazem operações, ou que operam, né, fazem mudança de sexo e vão competir com mulheres. E aí o sujeito é infinitamente mais forte, por exemplo, e está gerando problemas isso daí. Mas por quê? Porque o homem tem uma estrutura diferente, física diferente. Mas o homem é maior, é mais em termos de proximidade, de capacidade. O homem é diferente da mulher? Claro que não. Né? Da relação do homem com Deus? Claro que não. O homem não, isso não está nesse contexto. Nós estamos falando, a diferença está na estrutura. Ponto. A estrutura sim é diferente. Nós somos diferentes uns dos outros nesse sentido. Não é? Agora, pensando nisso, irmão, e é esse o conceito que a gente entende, é isso que a gente acredita, não é? Deus criou o ser humano macho e o ser humano fêmea. Ponto. É nisso que a gente acredita. Agora, irmãos, o que mais a gente pensar? Que quando Deus criou o homem, me chama a atenção, né? Porque o sujeito que chega numa cidade, num lugar, numa condição que ele é dotado de um conhecimento. Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu mudei para o interior, achava que o interior, por exemplo, São Paulo, sou o cara de São Paulo,
São Paulo, né? São Paulo, aquela coisa toda. E quando você chega lá no interior, por exemplo, você acha que o interior, os irmãos do interior, né? E eu, adolescente, quase, quando mudei para lá. Mas na verdade, o que acontece? Às vezes a gente tem essa sensação de que você mora na cidade grande, que mora no lugar e que aquela pessoa que mora naquela cidade não tem aquela tecnologia, todo aquele desenvolvimento que tem na cidade grande. E aí, quando Deus criou Adão, o que tem a ver isso com Adão? Quando Adão olhou para aquele ambiente, só dava só ele e a mulher. O que é que o cara que olha para cá, para a direita, para a esquerda, para qualquer lado, o que é que ele sente, por exemplo? Só tem eu, não é? É tipo assim, é mais ou menos isso. É só mais isso, sou mais eu. Eu que mando aqui e acabou. Sou eu que mando aqui. É interessante que primeiro Deus criou Adão e deixou ele sentir a sensação de não conseguir resolver o seu próprio problema. Porque o texto diz assim, vamos lá, vamos ao texto, voltemos ao texto, diz assim, olha só, aí Deus diz aqui, o capítulo 2, versículo 18, versículo 21, então fez o Senhor cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor fez, tomou de Adão e lhe formou a mulher e trouxe-a a Adão. Ele trouxe. Tem um espaço de tempo aqui que eu não sei. Eu assistindo a uma exposição de um judeu, né? Os irmãos sabem que quando fiz aula de hebraico, o judeu deu uma explicação sobre esse intervalo de tempo entre uma pessoa e outra, né, na criação de Deus. É claro que todos criados no mesmo dia, mas com um intervalo de algumas horas. E isso parece, e eu consigo perceber algo aqui que me chama atenção no texto, que ele diz assim, e disse Adão, verso de número 23, e disse Adão, esta é osso dos meus ossos. Há uma tradução, uma versão, que diz assim, esta sim, ou agora sim. É como se Adão tivesse tentado nesse intervalo entre a criação dele e a criação de Eva, nesse vácuo que ficou, como se Adão tivesse tentado, né? Ou tipo assim, encontrou um animal, tentou conversar com ele, mas o animal não falava como Adão falava. Então, não achou um par. E parece que o sujeito está meio que estressado. Eu consigo pensar Adão aqui meio que, não sei se ansioso, não sei se estressado, mas quando ele diz assim, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então me transmite a sensação de que ele passou algum período tentando resolver esse problema da solidão, de estar só. Não da solidão, mas de estar só. Tentando resolver e não conseguiu. E aí eu fiz a seguinte pergunta: por que Deus permitiu? Ou então por que Deus criou primeiro Adão e depois criou Eva? Por que Deus permitiu esse intervalo de tempo? Veja que Adão dorme. Então, se Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, a gente pressupõe que ele estava acordado, ativo. A gente imagina. Então, ele estava em plena atividade. Então, de fato, tem um intervalo entre Adão e Eva. E nesse intervalo entre Adão e Eva, ele não conseguiu. O texto me dá essa possibilidade de pensar que ele pode ter tentado resolver o problema de estar. Peraí. Ele olha para cá, para lá, não vê ninguém igual, todos diferentes. Não é? Ele fala, tem ninguém igual a mim, como é que eu vou fazer para arrumar alguém igual a mim, para conversar? Opa, tudo bem? Qual é você? O que é isso? O que você está fazendo aí? Qual é teu nome? Os animais não correspondendo com ele, então
eu penso aqui, Adão falou, mas peraí, então eu vou ensinar você a falar comigo, mas não conseguiu resolver isso também. Adão não conseguiu resolver o seu problema. Ou esse problema, problema de ter alguém. Então Deus o colocou naquele lugar e demonstrou para ele. Quando Adão não conseguiu resolver o problema, Deus estava demonstrando a ele, olha, existe alguém que é superior a você. Você não consegue resolver o seu problema, eu consigo. Então sou eu te criei e eu vou resolver o seu problema. Então Deus criou Eva. Então todas as coisas foram feitas por Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus. Deus rege todas as coisas. E eu penso que ele queria que o homem excluísse qualquer possibilidade que viesse lá na frente, em algum momento, gerar nele mesmo a ideia, a sensação de que eu sou a solução para o meu próprio problema. Porque eu não consegui resolver. Adão não conseguiu resolver. Então, Adão foi incapaz, por exemplo, de criar. Ele não tinha esse poder. E como Adão poderia fazer? Não poderia. Primeiro, porque ele nem poderia. Segundo, porque ele não tinha. Então, ele foi incapaz de criar o ser humano fêmea igual a ele. Ele foi incapaz. Ok. Então, Deus, em segundo plano, ao criar o homem e a mulher e colocá-los ali no jardim, Deus dá outro não. Primeiro não é de não ser bom. Não é bom que o homem viva só. O segundo não. Deus diz assim, não coma da árvore. Desta árvore aqui, não coma. De tudo você pode, mas desta não. Interessante, olha como o não já vai aparecendo na criação. Mas nesse caso, Deus estabelece um limite. Deus estabelece limite. Irmão, Deus colocou o homem no jardim do Éden, que a gente não sabe o tamanho e tudo que tinha lá, mas a gente imagina que tenha sido o melhor lugar, não é? O melhor lugar. E Deus coloca um limite. Como é? Você já parou para pensar como é ter um limite num lugar como no Éden? Imagina, irmão, como é ter um limite no lugar como Éden. Quem além de Deus poderia dizer a ele, não é para você passar daí. Não é para você passar desse lugar, desse ambiente, desse limite. Quando eu passo do limite, a irmã Cida já me sinaliza. Se estou dirigindo, ela, por que você está nessa velocidade? Se estou trabalhando muito tempo, ela já chega e fala assim, você não se levanta um pouquinho para melhorar, vai ficar aí. Ou então aquela palavra maravilhosa, aquela pergunta fantástica que vem à meia-noite, 1h da manhã, vai continuar aí? Não é? É um limite, ela está me fazendo lembrar que existe um limite, que eu tenho uma estrutura, olha, e de volta e meia ela vem, você tem que levantar um pouco, fazer uma flexão, fazer um alongamento, não sei o que, tal. Esses dias ligou a TV e falou assim, não, antes de você trabalhar, vamos fazer alongamento. Eu falei, mas não é possível, vamos fazer alongamento. E aí não, vamos fazer alongamento, e a TV, vamos fazer alongamento, e coloca a roupa, não sei o que, e alonga daqui,
que agora você pode trabalhar. Ela está, porque ela sabe que depois sou eu que vou ficar na base do tirador, né? Da coluna. Então, a gente precisa de limite. Agora, irmãos, que sentido Deus colocou limite para Adão, que ele tinha acabado de criar, colocado no jardim, naquele jardim do Éden, e não tinha mais ninguém. Interessante isso. Então, nós não sabemos também, como eu já coloquei aqui, não é? O que nós não sabemos também a extensão, como eu já falei para vocês, mas o que Deus estava dizendo. Eu fico pensando, se Adão dissesse o seguinte: bom, se eu for até ali, quem é que vai me corrigir? Se eu for até lá, quem é que vai? Se eu comer disso daqui, será que pode? Será que não pode? Será que essa aqui eu posso? Será que essa eu não posso? Será que eu posso comer? A que horas? Irmão, como é para você a sensação de... Já que eu falei do limite, agora eu faço uma segunda pergunta aos irmãos que estão nos acompanhando pela rede social. Como é a sensação, né? Qual é a sensação de ter limite? De você, dono da casa, né? Em tese, na sua casa, no seu território, na ideia que a gente tem, eu mando na minha casa. Não é essa a ideia que a gente tem? A casa é minha, sou eu faço, eu entro a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero. Qual é a sensação de ter um limite dentro da sua própria casa? Não é? De ser limitado. E terceiro, e melhor ainda, né? Limitado no que comer, por exemplo. Limitado no que comer. Quando é a saúde, mas Adão não tinha colesterol, não tinha diabetes, não tinha, né, não estava com a triglicérides alto, né, não tinha pressão alta, certamente. Adão tinha acabado de ser criado, né? Não tinha nada disso, né? Então, como é que pode pensar sobre isso? Como é que é ter um limite? Então, nesse sentido, ainda assim, Deus trabalha a disciplina. Deus trabalha a disciplina com Adão. Você precisa ter disciplina. E aí o terceiro ponto que também quero abordar com os irmãos é que ao proibir o consumo da árvore do bem e do mal, por exemplo, Deus diz o seguinte: a ideia do saber, irmão, conhecer é uma coisa extraordinária. Vejam só, há pessoas que têm um grande conhecimento, mas são simples, são humildes. Vamos entender assim, são pessoas humildes. Ela tem uma humildade fora do comum. Tem gente que não tem um grande conhecimento, mas ele acha que tem. E se diz que tem. E desfaz de outros. Mas tem pessoas que têm um grande conhecimento, irmão, e vivem numa simplicidade tão grande, conversa com você numa linguagem absolutamente extraordinária, compreensível para a gente, explica e tudo mais. Mas tem aqueles que têm um pouco de conhecimento e acham que são os reis da cocada, sabem tudo, não é? São os soberanos. E é interessante que Deus diz exatamente o seguinte: você não deve comer desta árvore do conhecimento. Porque o conhecimento, irmão, entre outras coisas, o conhecimento é a chave para o nosso sucesso também, não é? As pessoas podem tirar de mim o celular, podem tirar de mim a casa, podem tirar o carro, o ladrão vem e rouba, mas o conhecimento ele não tira. Não é? O conhecimento ele não tira. O conhecimento a gente leva para onde a gente quiser. Por isso que vocês, irmãos, precisam estudar. Os jovens, as crianças que aqui estão, precisam estudar música, estudar teologia, ser bons alunos na escola, igual a Gabi hoje colocou lá, a Grazi colocou o vídeo, né? Foi parabenizada pela melhor redação, né? Da sala, ó que benção, não é bom? Você vai levar isso para a sua vida, ninguém vai tirar isso de você, a não ser que você deixe de utilizar. Se você deixar de escrever, parar de escrever, com certeza lá na frente você vai perder isso aí.
Você vai esquecer. Por isso que a gente tem que falar o nosso idioma, não é? A gente tem que escrever, a gente tem que aprender e praticar aquilo que a gente sabe, senão a gente perde, nesse sentido. Mas ninguém tira da gente. Conhecimento a gente leva para onde a gente for. Mas tem gente que se perde no conhecimento. Não é que o conhecimento deixa a pessoa maluca, não. O conhecimento pode fazer a pessoa achar. A pessoa pode se perder com o conhecimento e achar que ela é superior a todas as outras. E é exatamente isso que Deus diz. Adão e a Eva, né, comeram daquela árvore. Bom, agora nós vamos ter conhecimento. Porque foi essa sedução que o diabo fez com eles. Se vocês comerem, vocês conhecerão. Seduziu eles. Eu não preciso me sentir Deus para viver. Eu preciso comer para viver. Beber para viver. Mas sentir que sou um Deus, isso é uma sedução que está sendo feita a mim. E Adão e o primeiro casal caiu nisso. Foram seduzidos por esse desejo de ter esse conhecimento. Mas quando Deus diz não coma, o que é que Deus, no meu pensamento, queria dizer a Adão? Você pode até querer comer a fim de adquirir o conhecimento. Mas é preciso entender que Deus sou eu. Você é homem. Era como a linguagem mais ou menos essa. Não coma. Aquele conhecimento não ia fazer daquele homem, daquele primeiro casal, se tornar um Deus ou ter todo o conhecimento a ponto de ser um. Não. Mas, na verdade, Deus estava dizendo para ele assim: o trono divino eu ocupo. É meu. Eu sou Deus. Você é homem. E não tente ser igual a mim. Porque nós não vamos conseguir ser igual a Deus. Não tente. Você não vai conseguir ser igual a mim. O trono já está ocupado. Deus já está no trono. Então Deus diz assim, olha, eu te coloquei num lugar, eu criei um ambiente para você, eu te dei a sensação de não conseguir resolver o seu próprio problema. Eu coloquei um limite para você e te proibi, ou ordenei que você não coma desta árvore. Porque você não vai ser igual a mim. Adão tinha que viver a família, olha que coisa interessante. E Adão podia, irmão, viver bem. Olha que tragédia ele passou. Sepultou o próprio filho. Logo em seguida. A tragédia do pai sepultar o filho. Veio uma doença, ok, mas um assassinato de uma briga entre irmãos. Adão não precisava ter passado por isso. Não precisava ter vivido assim. Passado por isso. Mas passou. E por que passou? Porque, em primeiro lugar, irmão, não compreendeu a sua incapacidade. Não se colocou como um sujeito dependente de Deus para resolver o seu problema. Em segundo lugar, não respeitou os limites. E em terceiro, quis ocupar uma posição que não era dele. Foi enganado, mas foi. Entenda que você precisa de Deus. Em algum momento você não vai conseguir resolver o seu problema. Vai precisar de ajuda.
vai precisar do pastor, vai precisar do médico, vai precisar do psicólogo, vai precisar de um acompanhamento para resolver o seu problema. Às vezes está lutando sozinho numa causa que você não consegue resolver só. Então é preciso de vez em quando consultar, como eu vou resolver isso aqui? Como eu faço para resolver isso aqui? Eu não estou conseguindo lidar com essa questão. Igual Adão, não consigo resolver. Estou tentando falar criar alguém igual a mim aqui, mas eu não sei como faço, não sei como fazer esses animais conversar comigo. Tem hora que a gente está igual Adão, não consegue resolver o nosso problema. Precisamos consultar quem pode. E quem pode resolver o nosso problema? Nesse caso, é Deus. Mas Deus tem pessoas que podem nos ajudar. Segundo ponto, temos que entender os limites da nossa família. Eu não sou sozinho, não vivo só. Eu me lembro sempre, de vez em quando eu falo aqui com os irmãos, quando eu e a irmã Cida, porque nós namorávamos e começamos a namorar na adolescência, e antes de ser cristão, ela já vinha de um berço cristão, mas eu não. A gente fez planos. Nós fizemos muitos planos. Já na igreja, fizemos planos de servir a Deus. Fizemos planos de congregar, fizemos planos de fazer missão, fizemos planos de participar dos cultos, fizemos planos de fazer cultos domésticos, fizemos planos, irmão. Alguns desses planos foram refeitos, foram reformulados, repensados, replanejados, mas estamos no plano. Nós fizemos um plano de servir a Deus e estamos no plano, mas ao longo desse caminho, nós sofremos alguns problemas. Tivemos que ter a intervenção do pastor uma vez. Quando estávamos numa crise, acionei o pastor Luiz de Oliveira. Os irmãos o conhecem muito bem, já de idade bastante avançada, nem sei se ele continua pregando, mas acionei o pastor, o senhor precisa ir lá na minha casa, dar-nos um conselho, nós estamos tendo uma dificuldade, orar conosco, nosso problema está assim, o pastor foi. Irmão, nós íamos lutando há 8 meses aproximadamente com aquele problema que estava assolando o meu casamento no início dele, irmão. Mas o dia que o pastor chegou lá, ele muito simples, também um homem viajado por muitos lugares, de muita simplicidade, não fez aquele alvoroço todo como as pessoas às vezes pensam. Ele leu um texto da Bíblia comigo, com a irmã Cida, orou conosco e a partir daquele dia o problema acabou. Logo em seguida, eu e a irmã Cida entramos num acordo e retomamos aquilo que tínhamos planejado e já se passaram mais de 30 anos, porque acabamos de completar 31. Desse problema, 31 anos. Há 30 anos atrás, eu precisei que o pastor visitasse a minha casa, porque eu não estava conseguindo resolver um problema. Eu estava igual Adão, no meu jardim, no meu Éden, mas não resolvia. E o pastor chegou lá com a bênção de Deus e orou por nós, irmãos, e aqui nós estamos para dizer que Deus nos ama. Eu aprendi aquele dia que Deus é o dono da minha vida. E Ele pode resolver o nosso problema. E segundo, tem limites? Nós temos que ter limite. Temos que respeitar o limite. Não é porque você está em casa. Eu fico às vezes pensando que tem pessoas que casam e vivem como se estivessem solteiro. Eu não gosto de um trabalho, mudo de trabalho. Mas eu não
peraí, mas eu tenho uma família, de repente se eu não consigo outro trabalho, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu pago água, eu pago luz, eu pago isso, eu pago aquilo, meu filho está na escola, ou não está na escola, né? Tem tudo, como é que eu vou fazer? Calma, tem que pensar, calma, eu tenho uma família. Mas tem aquele outro lado, e agora eu mexo, né? Naquele outro lado, o sujeito casou e ele quer viver como solteiro. A mulher casou e quer viver como solteira. É claro, você vai passar na casa da sua mãe, você vai ver os seus parentes, mas você casou, você não vai morar mais na casa da sua mãe. Não é assim mesmo? As mulheres, principalmente as recém-casadas, passam na casa dos pais, né? Vai lá ver a mãezinha, toma o café e volta para casa. E vão para casa, né? Em alguns casos. A Mancida não, esperava eu dormir e ela ia até a casa da mãe dela. Não ia acordar, cadê a Mancida? Sumiu, né? Desapareceu? Será que a mulher fugiu? Não, ela tinha ido lá. Irmão, mas em outro caso, tem aqueles irmãos que casam, né? E eles querem agora, né, dessa época, eles querem pegar o videogame e passar a noite toda jogando videogame. O cara passa a noite toda lá com o Mario Bros. Não sei se ainda é esse joguinho do Mario Bros, né? Passa a noite toda lá jogando PS, não sei o quê, não é? E deixa a família, não esqueceu da família. Então ele vai pro campo, volta, né? Vai pro campo no domingo, não quer mais saber de nada, esqueceu da família. Não, irmão, a gente tem família, e tem até aquele sujeito que vem mesmo, que também vai para a igreja, né, e esquece da família. Não, irmão, a gente tem limites, tudo tem limite. Tem que caber a minha família. Se eu vou mudar de igreja, precisa caber a minha família. Se não couber a minha família, como é que faz? O sujeito sai, eu fico às vezes observando isso, o sujeito às vezes sai de uma igreja, a família dele está toda encaixadinha, é uma luta para encaixar uma família inteira na igreja. Eu acredito e defendo a ideia de que se a gente estiver envolvidos nos trabalhos da igreja, tudo fica melhor para nós. A família se mantém mais firme na presença de Deus. Acredito nisso. Então, emprego é bom. Quando eu não tinha emprego, eu ficava na rua. Quando eu arrumei um emprego, irmão, aí logo as coisas mudaram, né? Vamos trabalhar, ter dinheiro, comprei um sapato novo, uma calça, um tênis, um relógio. Então, o emprego dignifica o homem. Acredito que o cara trabalhando na igreja, servindo a Deus, cantando, louvando, fazendo uma atividade que ele gosta, ele muda. Ele permanece na presença de Deus, fica mais firme. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso daí, foi o que aconteceu comigo também. Então, eu acredito. Aí o sujeito está com a família inteira engajada na igreja. Está inteirinho. Ele, a esposa, os filhos, ou quantos, não importa quantos são, ou sozinho. De repente ele brigou com o pastor, brigou com o irmão, brigou com a irmã, brigou com não sei quem e tal. Aí, irmão, ele, ok, não tem problema. Aí ele, então, resolve deixar tudo. Aí ele sai. Ou então ele vai para outro lugar, porque recebeu lá uma proposta, não conversou com a família. Chega lá, ele vai colocar o filho, não está encaixado. Não está encaixado. É difícil encaixar as pessoas no trabalho, vocês sabem disso. Não é? Vocês sabem disso. Não é fácil encaixar. Veja aí o Gustavo, que agora está cuidando do som. Quanto tempo levou e agora que está tudo certinho, já estou dizendo para ele, Gustavo, tem que sair, estamos numa dificuldade aqui, precisamos arrumar outra pessoa. Irmão, é difícil encaixar a pessoa certinho no trabalho, ele deixar o trabalho redondinho. Aí o sujeito sai de um lugar e vai para outro, mas ele não pensou, será que esse trabalho, essa igreja tem lugar para minha filha? Tem lugar para meu filho? Tem o quê? Tem o quê para minha esposa? Tem o quê para mim, por exemplo? Não, mas ele foi. Ele foi porque ele achou que ele deveria ir. Ele foi porque ele achou que ia ser bom para ele, porque ia ter uma oportunidade no ministério. Glória a Deus. Mas aí chega lá, os filhos não estão na mesma condição. Os filhos não acham o mesmo lugar. Eu me lembrei de um pastor que se mudou uma vez para uma cidade que nós congregávamos. Nós morávamos no interior e congregávamos em outra cidade. E o pastor se mudou de bairro, né? Se mudou de cidade, mudou de São Paulo e foi para o interior. E ao chegar lá, ele se deu muito bem, porque realmente ele era um pastor absolutamente de uma boa mensagem, muito boa. Ele nos impactava, mas a esposa dele não se adaptou à liturgia do culto daquela igreja.
Ela não se adaptou à igreja, ela não gostava do culto, de jeito nenhum, ela não gostou do culto. E ela não participava, ela não interagia, ela não conseguia, ela não se engrenou com as irmãs, e o círculo de oração era grande lá. Ela não se engrenou no louvor, eles cantavam, irmão, não teve jeito, não teve ninguém que desse jeito no trabalho, na situação daquele irmão. Coitada da irmã, ia para a igreja, ela ia sem vontade, até que eles mudaram, foram para o Paraná, não sei para onde foram, enfim, perdi o contato com aquela família. Mas foi uma pena, porque o pastor mudou de um lugar para o outro, e ele estava tão bem, e ao sair de lá, mas no caso do pastor, não foi por nenhuma confusão, não foi por nada disso, foi simplesmente porque ele se aposentou e mudou para o interior. A gente precisa mudar, a gente precisa pensar, tem limites, tudo tem limite. Tudo tem limite para a gente se aplicar a algo, tem limite, olha, a gente precisa se limitar a fazer essas perguntas, será que se eu mudar daqui para ali vai dar certo? Será que vai ser bom para mim? Será que não vai ser bom? Será que vai ser bom para minha esposa? Será que ela vai... Se não, irmão, que lucro tem? Aí a gente tem que aplicar aquele texto para nós, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Não é? Se a gente luta para ganhar a família, de repente a gente perde. E não é bom, vocês que têm a família inteira na igreja, você sai, olha, seu filho está saindo de manhã, vai para a igreja. Ele vai à tarde para o ensaio. Ele vai sair com o jovem depois do culto, vai comer uma pizza, vai comer um pastel, estão com o jovem, com o líder da igreja, com o diácono, às vezes com mais um obreiro, com o pastor e com você. Não é bom para você? Você não fica tranquilo? Diferentemente se ele estivesse andando por aí, fazendo qualquer outra coisa que você não sabe. Irmão, tem limites, a gente tem que pensar os limites, fazer perguntas, será que isso vai dar certo? Tem coisa que eu não posso fazer, se não dá, não faz, se eu não posso, não faz, pensa se pode, se não vai ser bom, pensa também, será que isso aqui é bom? Será que vai ser bom para a minha família? Porque depois é a gente mesmo que sofre. Depois nós mesmos é quem sofremos. Mas por último, e aqui eu concluo, a gente tem que pensar o seguinte, que por último, pastor, a gente vai pensar? Por último, a gente pensa no seguinte ponto. Deus queria que Adão, olha que coisa interessante, Deus chegou no jardim e olhou e viu que Adão não estava lá. Não que Adão não estava no jardim, Adão tinha se escondido. Temos duas reações, ou sensações, podemos dizer assim, dois sentimentos. O primeiro era o de Deus, o que Deus queria que Adão tivesse. E o segundo é o que Adão realmente teve. Qual era o sentimento que Deus queria que Adão tivesse? A Bíblia diz que na virada do dia, Deus ia visitar o jardim. Né? Então, qual era a sensação de prazer? Olha, temos uma casa, jardim, a casa de Adão. Temos uma família, Adão e Eva. Temos Deus visitando aquela casa. E Deus queria que Adão e Eva tivessem prazer. Mas, ao contrário, Deus não encontrou prazer. Deus encontrou vergonha. Por quê? Ao invés de Adão dizer, olha, porque o texto, e eu preguei aqui outro dia, a Bíblia diz que ouvindo os passos do Senhor que vinha caminhando, que vinha pelo jardim, ouvindo os passos do Senhor que vinha pelo jardim, como diz aqui o capítulo de número 3, temeu e se escondeu. Deus não quer que a gente... aliás, não é que Deus não quer. Então eu vou falar do que Deus quer. Deus quer que a nossa família sinta prazer quando está na presença dEle. E não vergonha. Quando o sujeito tem vergonha de Deus, ele se esconde. É a mesma coisa. Adão fez a mesma coisa, se fosse hoje, de fugir do culto.
Deus não quer que a gente tenha vergonha. Deus quer que a sua família sinta prazer na presença dele. E é isso que a gente tem que trabalhar. E eu encorajo os irmãos a isso. Eu encorajo os irmãos nesta noite a fazer exatamente o quê? Em primeiro lugar, irmão, reconheça que é só Deus que pode te ajudar. Tem situações que você sozinho não vai conseguir, mas Deus tem quem pode te ajudar. Aleluia! Pastor, o senhor está falando que Deus vai fazer um milagre, vai operar um milagre. Tem coisa que Deus vai operar milagrosamente. Não é disso que eu estou falando da nossa realidade. Deus pode te aconselhar de um jeito, de outro. Você está sofrendo, não está conseguindo resolver. Clame ao Senhor, Ele pode hoje ainda te ajudar de alguma forma. Segundo, irmão, respeite os limites da sua família, do seu pai, do seu filho, da sua esposa, o seu limite, o limite da sua casa, o limite do seu ambiente, o seu limite seja respeitado. Terceiro, irmão, pense bem, fuja de tudo aquilo que tenta te seduzir e quer te colocar no patamar de Deus, irmão. Deus já está entronizado, glória ao nome do Senhor. Ele é Deus, você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Eu dependo de Deus, a minha família depende de Deus. E eu e a irmã Cida, todos os dias, irmãos, e todas as vezes, quantas e quantas vezes nós oramos ao Senhor, e eu peço a Deus, Senhor, Tu és o Deus nessa casa, é o Senhor que é louvado aqui, glória ao Teu nome, que as pessoas que vêm à minha casa, e agora quem vai à minha casa, nós estamos em reforma, as pessoas que vierem à minha casa, Senhor, sintam a Tua presença, e sintam o poder do Teu Espírito Santo, e digam assim, aqui habita, eu sinto a presença de Deus. E por muitas vezes os irmãos vão até a minha casa e dizem assim, oh pastor, a gente sente uma paz quando está aqui, a gente sente uma alegria de Deus quando está aqui. Por que, irmão, se a gente está no meio daquela reforma toda, qual é a diferença? É que o trono da minha casa está ocupado pelo Senhor, o Criador dos céus e da terra, e mais ninguém é Deus lá. A casa não é Deus, televisão não é Deus, conhecimento não é Deus, ninguém é Deus, só tem um, o Criador. Ele é Deus, e a minha família está salva em Jesus Cristo, nosso Salvador. E quantos aqui podem também dizer glória ao Senhor?